Pessoal, estamos aqui hoje no Espírito Santo. Estamos com o colega Onei, projetista da KS Irrigações, técnico também da área. E nós estamos aqui para visitando as lavouras de café com mamão. Uma coisa que lá em Rondônia, né, a gente não desconhece, né, um É, plantio nesse formato. E aqui a gente vê que vem com agregação de valor muito grande, né? Conversando com você aqui, a gente viu a capacidade financeira que tem. O sim. que você fala, Onei, desse projeto aqui, desse sistema de plantio aqui para o Espírito Santo? Bom dia primeiro. Essa situação aqui muito comum aqui na região, o consórcio do mamão com o café, onde primeiro é plantado o mamão e aí quando ele já está numa certa idade, vem com o plantio do café, depois por baixo aqui. E aí esse mamão ele vai durar durante um período e no momento que ele terminar essa colheita dele, já é cortado esse mamão e aí já fica a roça de café praticamente formada já debaixo desse mamão. E aí depois vai dar sequência no plantio do café. Esse sistema de irrigação hoje é a irrigação por gotejamento, que é feito aqui no mamão. É o mais comum que a gente utiliza hoje, sistema de irrigação por gotejamento. Nesse caso aqui, com gotejadores com vazão de 2,5 litros por hora a cada 50 centímetros. Diferente de uma irrigação convencional de microjet, é uma vazão muito mais baixa de trabalho. Comparado com o microjet com vazões de aí superiores a 20 litros, 20, 26 litros de água por hora, o gotejamento ele vai pingar aqui 2,5 litros por hora por cada gotejadores. Nesse caso aqui a cada 50 centímetros. É, é uma irrigação assim, que você vai trabalhar com mais frequência de água, você vai diminuir a quantidade, porém você vai ter que dar mais pulsos de água para poder suprir o que a planta precisa. E diferente do microjet, o gotejamento, ele assim, você não vai ver às vezes, você não vai ver a água praticamente, você vai ver onde ele vai pingar um gotejador e às vezes tem até uma impressão que não está sendo bem molhada a terra. Porém, se você pegar e cavar aqui 10 centímetros, você já vai ver que assim, os gotejadores vão estar encontrando a, a água de um com o outro gotejador. E assim, formando aquela faixa molhada muito bem feita até, e às vezes assim, com pouco tempo de funcionamento. A partir do momento que a terra já está molhada, você vai trabalhando pulsos pequenos que você já vai conseguir manter a terra com a umidade ideal. Aqui Ney, tá. hoje aqui a gente percebeu aqui no Espírito Santo que, apesar que essa lavoura é uma lavoura bem grande, mas não existe irrigação quase por microjet. Lá em Rondônia a gente tem alguns colegas, não, vou colocar o microjet, que é Uhum. melhor, tem top menos, eu consigo Sim. ver. Então nem É. sempre é o que a gente vê, né? Às vezes você tem que cavar ali e realmente Uhum. ver como que está o Isso. solo. A gente já passou várias fases assim, no período que a gente está na empresa. Períodos onde tinha irrigação por cima, irrigação por aspersão. O gotejamento até no passado já foi muito forte o gotejamento, porém por questões de qualidade de água e de uma certa falta de manutenção, criou assim uma, criou um mito de que o gotejamento era uma irrigação ruim, uma irrigação que entupia muito, uma irrigação que não supria a quantidade de água que a planta precisava. As pessoas queriam ver um volume grande de água sendo aplicado, onde aí apareceu muito a aspersão e depois, com uma alternativa para sair fora da aspersão que estava consumindo muita água, foi o microjet. Só que o microjet, ele é assim, uma irrigação que ele trabalha com um volume muito grande de água e para o dimensionamento do projeto de irrigação com o microjet, você acaba tendo algumas dificuldades assim. Você vai trabalhar com uma quantidade muito grande de setores na área, por ser uma vazão muito alta, para você não aumentar muito a potência de bomba, aumentar muito a vazão do sistema, a bitola das tubulações que você usa no dimensionamento do projeto, você acaba assim, tendo muita quantidade de setores na área. Isso, no momento que a irrigação é implantada, talvez assim, você vai ter o benefício de ver muita água ali. Porém, com uma irrigação dessa já em funcionamento com o passar dos anos, tende a ser uma irrigação com muita manutenção, tendo em vista assim, que você vai ter muito mais válvulas de automação, muito mais solenoides, muito mais microtubo espalhado dentro da área, e a questão do entupimento, você vai chegar um momento que assim, o microjet ele vai estar entupindo de uma quantidade tão grande, porque assim, ele vai ser mais difícil você fazer aquela manutenção de passar olhando toda a carreira com o microjet e dando lá, desentupindo, tirando aquele microjet, substituindo ele. Você vai ter que fazer tanto isso daí que vai ficar inviável, que talvez uma mangueira de gotejamento, que mesmo que ela tenha esse risco de entupir, ela vai demorar muito mais tempo para entupir do que um gotejamento, do que um microjet funcionando. E assim, o microjet tem uma situação nele que você pode colocar o melhor filtro que tiver para ele filtrar aquela água que vem da represa ou vem do poço. Porém, assim, a sujeira que vai entupir o microjet é aquela sujeira que ela vai agarrando, se formando nas bordas dos tubos,
vai se formando na borda das mangueiras, que no momento que o sistema fica desligado, aquilo se desprende da parede do tubo e vai para frente ali, e ele só tem a agarrar mesmo no microjet. Então, assim, qualquer sujeira que tiver, pode ser a menorzinha que tiver, de milímetro só, ela vai chegar e vai agarrar no microjet, e aquele ali só vai ser desentupido se você ir lá e substituir ele. E assim, isso se torna uma coisa inviável para quem trabalha com ele, que vai ser tantas vezes que você vai ter que fazer isso, que você esbarra na questão de mão de obra. Sendo que o gotejamento, como benefício dele, a manutenção dele preventiva, ela vai ser mais com produtos aí para fazendo essa limpeza. Então hoje, Ney, tem um produto específico para limpar essas mangueiras. Hoje assim, tem uma gama de mais produtos, cloro, peróxido, tem outros produtos aí comerciais que assim, tem que ser analisados conforme cada água, conforme tem que conhecer primeiro o que é a sua água. O que essa água tem, se é o índice de ferro que está muito alto, se é a matéria orgânica, se tem outras situações nela ali, para aí você poder indicar certo o produto que você vai estar usando. Mas assim, tem vários produtos comerciais disponíveis hoje para estar fazendo isso, e o principal é o manejo de dentro da propriedade mesmo, com abertura de ponta de mangueira, de você ter o cuidado de fazer um preparo dessa água. Se você vê que é uma água de captação de rio ou de represa, que é muito suja, que você fez uma análise e que você detectou que o ferro está muito alto. Então assim, já tem alternativas de você estar fazendo um reservatório com aerador para diminuir essa porcentagem de ferro, para você já chegar no sistema de irrigação com uma água de qualidade melhor. E aí a partir disso aí que entra essa parte de manejo que você faz para estar melhorando, para estar garantindo que o sistema de irrigação vai funcionar durante mais tempo. Boa dica, viu? E vamos aqui para a prática, vamos ver aqui, Ney. A gente olha por cima aqui, tem um monte de gotejadorzinho, terminou de desligar, né? Isso, esse sistema de irrigação estava funcionando até agora há pouco. A gente pode ver que assim, por mais que você localize aqui, parece que aqui está molhado, aí você salta um espaço, aqui está molhado. O gotejamento, ele dá essa sensação como se o gotejador só molhou onde ele estava pingando mesmo. Porém, você pode pegar aqui no meio, entre um gotejador e outro, e tirar essa primeira camada de terra que parece que está seca por cima, e tirar que logo por baixo a terra já está com menos de 10 centímetros, 5 centímetros aqui, a terra já está, a terra molhada no ponto certo. Aqui que seria uma terra, você faz aqui ela sem que ela fique com excesso de umidade, e seria assim o ponto certo da irrigação. Isso aqui assim, sendo sempre bem monitorado, aqui ajustado quase que diariamente esse tempo de irrigação conforme o clima do dia. Se tiver muito quente, aumenta um pouco essa frequência de irrigação. Se tiver dias chuvosos ou com temperatura mais baixa, pode ser que você diminua um pouco a frequência da irrigação. Mas assim, a tendência do gotejamento, ele vai pingar em um lugar e essa água, à medida que ela vai descendo no chão, ela vai se espalhando para baixo. Então assim, às vezes você tem que até tomar cuidado para não ter o excesso de água. Você tem a impressão que por cima não está molhado, mas talvez por baixo já está até com excesso de umidade. Então assim, tem sempre estar monitorando para não ter excesso de água no gotejamento. Ney, o cuidado básico aqui, a dica pro produtor lá no campo, né? Porque tem os equipamentos do cara medir, mas nós, produtor, estamos lá no campo já, molhando nossa planta. Se a gente cava aqui, pegou, fez o bolo, isso aí. O solo tá úmido, isso tá aí. Bom já. Não precisa mais que isso. Isso aí, tá nesse ponto aqui. Ela tá, você formou aqui esse bolo de terra e ela não pinga água, você percebe que ela não está com excesso de umidade, esfarela bem aqui também depois. Tem ali um ponto bacana aqui para poder fazer isso de uma maneira prática. Existem ferramentas aí depois automáticas para você poder estar fazendo esse monitoramento. Porque às vezes o produtor, né, ele quer ver a água mesmo, né? E excesso de água também, a planta não é feita para isso, né? Isso aí. Se você pegar aí comparando um microjet, que é o comum de ser usado, com um gotejamento desse, ele sai assim da vazão de 25 litros de água por metro para uma vazão de 4, 5 litros. Então assim, é uma quantidade muito menor de água que você está aplicando e você está aproveitando muito melhor essa água com o gotejamento, que assim, você não vai ter excesso. O microjet você joga aqui, despeja 25 litros de água em 1 metro desse, e aí você desconsidera que talvez a sua terra tenha uma capacidade muito menor de infiltração. Então assim, essa água ela vai escorrer, ela não vai conseguir infiltrar no solo da maneira que deveria ser feito. Uma outra coisa que a gente estava conversando que eu percebi é o seguinte, lá às vezes a gente quer jogar muita água e assim, às vezes não está vendo a água escorrendo aqui, mas acontece a lixiviação dos adubos também, né? No lugar dele ficar aqui nessa camada mais superficial de 15 a 20 centímetros, esse adubo ele não só escorre, ele desce também, né? Sim. Aí tem essa perca ainda
por Isso. excesso de água, né? Ele estiver para baixo mesmo. Isso acontece muito quando você trabalha com esse volume muito grande de água que um microjet dá. Igual eu falei, 25 litros de água. No espaço que o microjet coloca essa água, é uma quantidade, sim, muito grande de água. Comparado com isso, seria equivalente como se fosse uma chuva que caísse de 50, 100 milímetros ali. E assim, é uma água que você nem vai conseguir aproveitar ela toda. Uhum. Por isso que assim, é melhor às vezes você diminuir o volume de água e aumentar um pouco a frequência que você vai estar colocando essa água, repartindo ela em mais pulsos. E assim, a terra ela nem pode estar com excesso de água, que vai ser prejudicial para a planta, e faltando água também. Então assim, o excesso de água, ele pode ser tão ruim quanto a falta. Porque assim, É. ele vai levar junto com ele todos os nutrientes que você vai estar colocando aqui E hoje, no pé. assim, o vídeo tá ficando meio grande, mas é bom, conteúdo muito bom. Uhum. É, a fertirrigação nesse sistema Uhum. também, pelo que eu entendi aqui, é outra coisa, né? Outro nível, Isso. né? Tecnologia bem É, melhor. é isso aí. Para a questão de fertirrigação, o gotejamento ele dá show no microjet. O microjet eu vejo de uma forma geral assim, que as pessoas que optam em ter o microjet hoje, eles estão mais pensando assim, em trabalhar com adubação granulada na mão hoje, porque o microjet ele não tem tanta eficiência na questão da fértil. Você acaba desperdiçando muita água, então assim, desperdiçando água você vai estar desperdiçando o O adubo adubo. também. Então assim, eu vejo que numa tendência aqui, quem trabalha com microjet tá, usa os adubos, às vezes granulados, mais baratos um pouco até, mas por cima. Eu E jogaria na aí, mão. aparentemente seja mais barato, mas aí quando eu vou colocar minha mão de obra, Isso, vou colocar também a eficiência do adubo granulado, que é menor, né? é isso aí. Aí eu acabo até saindo mais caro ainda se eu for fazer a É, conta, dependendo, né? isso assim, porque não adianta você jogar um volume de adubo, do mesmo jeito que não adianta você despejar um balde de água aqui, sendo que a terra só vai absorver uma quantidade e a planta só vai absorver uma quantidade, não adianta você jogar uma quantidade muito grande de adubo, sendo que não vai conseguir absorver todo aquele adubo, então você vai ter o desperdício. Com o gotejamento, você consegue, do mesmo maneira que você fraciona a quantidade de água que você vai estar aplicando na planta na quantidade certa, você consegue fazer isso com o adubo também. E assim, você diminui o volume de adubo que você vai trabalhar e no final disso tudo, você vai estar até reduzindo a quantidade, o consumo de adubo que você tem aqui na planta. Assim, otimizando melhor com o sistema de irrigação, jogando a fertirrigação na quantidade certa, o adubo na quantidade certa e diminuindo o desperdício. E assim, isso aí, se você for colocar no papel depois, com os valores que está custando hoje de adubo, de energia, de tudo isso, talvez você vai estar tendo uma economia muito grande no seu ciclo total ali de adubação, de manejo com café. Ney, muito obrigado, cara, uma aula, né? Fantástico aqui, a gente viu muita coisa interessante aqui. E nós vamos fazer mais, viu, Ney? Nós vamos, Isso, nós vamos. vamos gravar mais vídeos aí, mostrando sobre esse sistema de irrigação. Já já nós vamos estar falando que lá em Rondônia também tem uma dificuldade mangueira. Às vezes o produtor já utilizou essa mangueira e se frustrou com esse Sim, sistema de irrigação, porque até um gafanhoto cortou, né? Outra sim. coisa, o produtor tem muito isso. Nós vamos estar falando mais sobre isso na nossa viagem aqui, nesse tour aqui por dentro da lavoura. Valeu.